pessoal, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom tê-los de volta aqui para mais um encontro nesse domingo. Na quinta-feira a gente teve probleminha no som, só queria que vocês dessem um retorno se está chegando bem o som aí, está alto, está nítido para vocês. E a gente vai corrigindo aqui conforme for possível. Nessa manhã nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. É uma passagem que geralmente é usada no Natal, né? E a gente nem está próximo do Natal, a não ser que antecipem o Natal por causa dessa pandemia, mas não acho que seja o caso. Mas nós vamos falar um pouquinho, e o tema do nosso encontro hoje será esse tema entre sábios e loucos. Mateus 2, do verso 1 ao verso 16. Jesus nasceu num tempo e ele conviveu, não só durante o seu nascimento, mas durante toda a sua vida, entre dois grupos de pessoas, os sábios e os loucos. E que isso tem para nos ensinar também na nossa vida como seguidores de Jesus. Eu vou ler para você aqui. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades. De você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém, procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José e disse: levante-se, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe. Fique lá até eu dizer que volte, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e a sua mãe para o Egito. E ficaram lá até a morte de Herodes, cumprindo assim o que o Senhor dissera por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e os seus arredores, tomando por base o relato dos sábios sobre a primeira aparição da estrela. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esse encontro, obrigado por todas as pessoas que estão aqui com a gente, que o Senhor visite suas casas, suas famílias, seus lares com a tua paz, com a tua provisão. Oramos pelo nosso país, para que o Senhor coloque a tua mão e tenhamos dias mais bem-aventurados, mais seguros, e que toda essa crise de saúde, e que toda essa crise política, de maneira nenhuma interfira e não impeça os planos que o Senhor tem para as famílias do nosso país e para as famílias de todo mundo. Nós oramos pedindo que o Senhor coloque a tua mão, porque
Tua palavra diz para orarmos por isso. E nós juntamos nossas orações, pedindo que tenhas misericórdia do nosso país, nessa situação e de todo mundo. E abençoa agora essa pequena meditação na Tua palavra, que isso sirva para nós como a Tua direção em momentos de obscuridade, em momentos de falta de rumo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, como é o relato aqui do Evangelho de Mateus. E quem era Herodes? Quando a gente vai pesquisar esse nome, na verdade Herodes era um título, porque houve vários Herodes na Bíblia, nos tempos de Jesus e depois de Jesus. Herodes era um título. Esse Herodes, especificamente da época de Jesus, era um monarca muito cruel e absolutamente louco. Só para você ter uma ideia, ele mandou matar 3 filhos dele, mandou matar diversos oponentes, e dentre 10 esposas que ele teve, pelo menos matou uma delas. E aí ele vai morrer, diz a Bíblia, de uma infecção misteriosa, que ninguém sabe exatamente o que foi. Esse rei Herodes, que era chamado de o Grande, ele dominou a política da Terra Santa por nada menos do que 40 anos, 4 décadas ele ficou no poder. E ele lutou muito para se manter nesse posto. Daí o fato de que mandou matar muita gente para se manter no cargo durante 4 décadas. Interessante também saber que os romanos autorizaram, colocaram Herodes lá para governar essa região e deram a Herodes o título de rei dos judeus. Daí você entende porque quando Jesus nasce e os sábios do Oriente, uma outra versão chama-os de magos, quando Herodes fica sabendo que os sábios estão ali para visitar o rei dos judeus e não estão para visitar Herodes e sim Jesus, Herodes fica furioso, porque ele descobre que tem um outro rei, que ele não sabe quem é, que acabou de nascer e que estão dando o nome desse bebê de rei dos judeus. E aí, imaginando que vai haver uma revolta popular, que essa criança nasceu e que há um movimento em curso para tirá-lo do poder, ele pede que os sábios informem exatamente o local onde Jesus nasceu, com a suposta intenção de ir até o bebê e também prestar homenagem, também adorar o bebê. O que acontece é que os sábios, informados por Deus em sonho, vão para outro caminho, vão embora para a sua terra, não falam para Herodes onde Jesus está, e o resultado é trágico, né? Herodes assina um decreto e manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, na finalidade, na tentativa de matar também Jesus. O que a gente aprende com isso é que Jesus vai nascer num tempo e entre sábios e loucos. Quem são os sábios? São esses homens que vêm do Oriente. Eles vêm com uma finalidade específica de prestar homenagem, dar a Jesus seus presentes, adorá-lo e reconhecer que Jesus de fato é o Senhor. Notícia que eles tinham recebido lá do distante Oriente. O segundo grupo é formado pelos loucos, homens como Herodes que querem eliminar Jesus só por causa de um título. E aliás, esse título não foi dado a Jesus pela população, não foi dado a Jesus por algum movimento dissidente, mas foi dado pelos magos do Oriente que estavam a quilômetros de distância, não sabiam nada de quem era Herodes, não sabiam da situação daquela região, da situação econômica, nem social, nem política. Eles estavam por dentro das notícias, apenas souberam, através da estrela, que tinha nascido o rei dos judeus e foram para lá. Jesus não tinha dito uma palavra sequer, porque nem podia. Ele estava dormindo na manjedoura, poucos dias de nascido, e já estava sofrendo ameaça de morte. Não veria nenhum futuro para Jesus se dependesse de Herodes. Então os loucos são aqueles que querem de qualquer maneira eliminar aquilo que o medo deles causa nos seus próprios corações, ainda que não seja real. E os sábios? Para os sábios, Jesus não seria só rei dos judeus, mas ele seria rei de toda a terra. E mais tarde, Paulo, um convertido a Jesus, ele diz que todo joelho diante de Jesus se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Só que a condição de Jesus, o fato de Jesus nascer entre sábios e loucos, não acabou aqui no seu nascimento. A vida inteira dele, ele foi cercado de sábios e loucos. Os sábios eram representados por aquelas pessoas que ouviam os seus sinais, eram tocados pelo seu amor, eram curados das suas doenças, eram beneficiados com os seus milagres. Os loucos eram representados por aqueles políticos e pelos sacerdotes religiosos que viam em Jesus uma ameaça para a religião da época, para o templo da época, e queriam eliminá-lo de qualquer forma. De fato, planejaram a sua morte com as autoridades políticas. Então, todo seguidor de Jesus, nesse mundo, fatalmente terá que conviver durante toda a vida entre sábios e loucos. E por quê? Porque Jesus deixou muito claro que nós seremos odiados pelo mundo. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando da criação, eu não estou falando das pessoas desse mundo, mas estou falando dos princípios que regem esse mundo. Então, todo seguidor de Jesus, ele vai ser mal interpretado, vai ser julgado e vai ser odiado pelo sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo defende valores que são opostos àquele que Jesus anunciou, àqueles que Jesus fez questão de pontuar. Então eu diria para você que o seguidor de Jesus, ele sempre vai se sentir um peixe fora d'água nesse mundo. Embora o seguidor de Jesus, por seguir Jesus, seja a pessoa mais apta a ajudar as pessoas desse mundo que são vitimadas pelo sistema cruel da política, as pessoas que são vitimadas por decisões arbitrárias, as pessoas que são vitimadas pela economia, que só dá espaço àqueles que têm mais, as pessoas que são vitimadas por sistemas injustos. O cristão, o seguidor de Jesus, é aquele que tem amor no coração, algo que as pessoas precisam e algo que esse mundo não tem para oferecer. E por causa disso, o cristão, o seguidor de Jesus, eu diria, ele é considerado um bobo, ele é considerado um idiota por aqueles que amam esse mundo, porque amam a aparência das coisas, e as pessoas que amam o sistema desse mundo são, como alguém já disse, como aquele cavalo a quem colocam uma vara diante dos olhos dele e amarrado uma cenoura na frente. O cavalo só vê a cenoura, não consegue olhar dos lados, não consegue ver mais nada a não ser a cenoura. Ele vai seguir a cenoura cegamente, porque ele é incapaz de ver outra coisa além da cenoura. E é isso muitas vezes que o mundo faz com a gente. O mundo coloca uma cenoura enorme diante dos nossos olhos e a gente não vê mais nada, só vê a cenoura, o interesse daquilo que é interessante para nós. Quando João, o discípulo amado, descreve o mundo, ele descreve o mundo assim. E o que o mundo oferece? Ele diz: o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que nós vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Tudo isso aí eu chamo de cenoura do cavalo. Então, o que o mundo oferece para as pessoas é aquele desejo intenso de satisfazer o que elas querem naquele momento, não querem esperar, elas querem ser satisfeitas. Elas desejam tudo aquilo que os olhos enxergam, então o que tem valor para elas é aquilo que o olho enxerga, e o que elas dão valor é o orgulho das suas próprias realizações, daquilo que elas conseguem fazer, dos seus próprios bens, daquilo que elas compraram com o seu próprio dinheiro. Tudo isso aí é cenoura. Os loucos são como o Photoshop em selfie. Você sabe que tem essa ferramenta chamada Photoshop. As pessoas tiram foto na selfie e algumas fazem Photoshop. O que é o Photoshop na selfie? Ela representa aquelas pessoas que enxergam a aparência das coisas, vivem pela aparência das coisas, mas no fundo elas sabem que aquilo não é real, é apenas uma montagem, é apenas um Photoshop. O que está por trás é a realidade é diferente do Photoshop. Por isso que João diz que a aparência do mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. E o seguidor de Jesus, ele é capaz de ver além disso, além da cenoura. Ele enxerga como valor pessoal dele coisas que o dinheiro não compra, coisas que não têm materialidade. Por exemplo, coisas do coração. Por exemplo, coisas da alma. Ele sabe que o que dura, o que permanece, o que prevalece, são as realidades do coração, a realidade dos afetos.
ele tem certeza, ele tem aquele contato com Deus que fala, que o escuta. Ele tem a alegria de fazer da sua vida a missão de anunciar esse bem maior num mundo que é controlado pelo mal. Por isso o seguidor de Jesus é considerado nesse mundo um idiota. Agora, essa ideia de que o cristão é um idiota não é minha. Não fui eu que criei essa ideia. Quem criou essa ideia pela primeira vez e desenvolveu essa ideia do cristão idiota foi um escritor russo chamado Dostoiévski, que você já deve ter ouvido falar. Tem um livro dele chamado O Idiota, esse título. O personagem do livro O Idiota é um príncipe muito rico, chamado Mishkin, que apesar de ser um príncipe, e apesar de ser muito rico, ele é cristão. E ele vive na sociedade czarista, lá de São Petersburgo, antes da Revolução Socialista, antes da entrada do comunismo. E como é que era a sociedade do príncipe Mishkin? Era uma sociedade onde todo mundo era julgado, era considerado e era valorizado pela quantidade de dinheiro que tinha, a origem do sobrenome familiar e quem eles conheciam que era importante na sociedade. O príncipe vive nesse meio aí. Gente que dá valor ao dinheiro que tem, ao sobrenome de família, e quem de importância e quem famoso eles conhecem. E esse mesmo príncipe vive entre eles. Só que ele vai influenciar essas pessoas por sua bondade, pelo conteúdo da sua alma, pela presteza de ajudá-los nos seus momentos difíceis. E ele não vive essa Photoshop dessa sociedade de verniz. Ele tem algo a mais para oferecer. E com o tempo, com a sua influência, com a sua bondade, com a maneira dele ajudar as pessoas, ele se destaca naquele grupo que só dá valor às aparências. As pessoas começam a ir atrás dele para aconselhar. As pessoas começam a ir atrás dele por causa da sua personalidade, que não está ligando para a aparência, apesar de ser rico. E percebem que tem alguma coisa a mais, e pedem para ele ajuda, e pedem para ele orações. Então ele tem conteúdos que são absolutamente desconhecidos daquelas pessoas. E são esses conteúdos internos que fazem o príncipe ser importante para aquela sociedade. Só que aos olhos de muita gente daquela época, ele é um completo idiota. E por quê? Porque ele não usa da sua nobreza. E ele não usa do seu dinheiro como a maioria das pessoas faz. Ele é uma pessoa diferente no meio dos iguais. E o escritor Dostoiévski diz que o cristão, apesar de parecer idiota, ele é o grande transformador da sociedade. Ele parece louco, mas ele é sábio. E por falar em sociedade, e por falar em mudança social, é só você consultar livros de história, você vai perceber que os seguidores de Cristo, que são tidos por idiotas e loucos, foram eles, na verdade, que promoveram as maiores revoluções em todos os setores da sociedade até hoje. Por exemplo, quando é que acabou o comércio internacional de escravos? Quando é que acabou uma coisa que seria impossível de acabar, porque comprar escravos na África e usá-los como mão de obra gratuita rendia muito dinheiro no mundo inteiro e no Brasil. Como é que você acaba com isso? Como é que você acaba com uma coisa que gera lucro 100%? Alguma coisa aconteceu lá na Inglaterra, que foi um dos países que mais fez tráfico internacional de escravos, com um parlamento, um membro do parlamento chamado William Wilberforce. William Wilberforce, ele teve um encontro certa vez com Deus, que não tocou só na questão da oração, mas que começou a mover o coração do William Wilberforce a questionar se era justo escravizar pessoas, usá-las como animais para ter mão de obra gratuita e usá-las como objeto para ganhar dinheiro. Ele começou a ter sérios problemas com isso. Ele levou essa questão para o parlamento, começou a debater, foi uma longa luta. Isso tem até um filme retratando a vida dele, você pode assistir. Depois de anos de muita luta, de muito debate, por influência desse parlamentar chamado William Wilberforce, a Inglaterra aboliu a escravidão, o tráfico internacional de escravos,
E o mundo, por causa dessa influência da Inglaterra, acabou fazendo o mesmo. É por isso que acabou o tráfico internacional de escravos. Lá no século XVIII e XIX, houve um forte movimento missionário em todo o mundo. Só que os homens e mulheres que Deus levou para anunciar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho ao mundo, não levavam só a Bíblia. Eles levavam na sua bolsa sementes de cacau, sementes de café e medicamentos. Com isso, eles sanearam a saúde das pessoas, a economia do país, introduzindo culturas novas, como café, como cacau, em países que nunca tinham visto isso. Na Tailândia, eles conseguiram combater e curar a lepra, a varíola, a malária. Na China, eles se depararam com um número incontável de cidadãos dependentes do ópio. Eles combateram tanto a dependência como os traficantes de ópio. Além disso, naquelas regiões mais pobres do mundo, onde não havia água, o que eles fizeram? Cavaram poços artesianos, mudando o cenário, promovendo a agricultura, enriquecendo os países. Na Índia, para você ter uma ideia, onde na época do século XVIII e XIX, as viúvas eram queimadas vivas, porque era um peso social. O que os missionários fizeram? Construíram casas, colocaram as viúvas e sustentaram as viúvas até a morte, para não serem mais queimadas vivas. O que isso mostra para você e para mim? Mostra que a ação de levar o Evangelho associado ao ato de fazer bem tem dado provas de melhora e realmente transformação do mundo ao longo de toda a história. Isso mostra que no mundo a gente precisa de mais sábios e menos loucos. Nessa história aqui, quando Herodes pergunta aos sábios onde está o bebê, os sábios percebem a má intenção do monarca e, sem dar resposta nenhuma para ele, voltam para a sua terra. Eles deixam Herodes falando sozinho, não se sujeitam à sua ordem, não querem nada em troca do Herodes, não dão importância ao poder do Herodes e voltam por outro caminho. E quem é sábio age assim, não tem medo dos grandes, não tem medo dos poderosos, não dá suas pérolas aos porcos, porque sabem que os porcos não sabem a diferença entre o que tem custo e aquilo que tem valor. Por quê? Porque os sábios temem a Deus. A Bíblia diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando os sábios percebem que aquela pessoa ou aquele ambiente está disposto a mudar, eles colaboram. Então eles não se pautam por alianças que possam ganhar algum interesse com isso. Diria para você também que os sábios são mais necessários que os loucos, porque eles não se deixam influenciar por ameaças nem por promessas. O Herodes diz aos sábios que também quer ver Jesus, para adorar Jesus. Agora, perceba comigo, onde é que os sábios moravam? Os sábios moravam no Oriente. Eles vão até a Judéia para conhecer Jesus por meio da estrela. Eles não sabiam nada da política daquela região, eles não sabiam nada dos atos insanos do próprio Herodes, só que Deus os alerta em sonho para voltarem por outro caminho, dizendo que Herodes quer matar o bebê. Sábios são sábios não porque conhecem, porque leram muito. Sábios são sábios não porque fizeram 3, 4, 5 cursos de pós-doc. Sábios são sábios porque escutam Deus. E porque escutam Deus, eles são preservados de riscos, preservados de ameaças, são preservados de perigos que eles nem suspeitam, que eles nem supunham existir. E quem ouve Deus recebe essa sabedoria e entendimento. Primeiro, para não se vender a ofertas menores, a ofertas baratas, para não negociar o que acredita por dinheiro nenhum, para se manter calmo diante dos furiosos como Herodes. Os sábios do Oriente, então, eles não estão ameaçados, não se sentem ameaçados e não querem contar para Herodes onde está o bebê. Eles vão embora com a mesma paz com que chegaram. Eu quero dizer para você também que os sábios são mais necessários que os loucos porque entendem qual é a finalidade da sua vida. Qual é a finalidade da sua vida? O texto diz que os sábios do Oriente, quando chegam na manjedoura, eles dão ao bebê os seus tesouros. É interessante, né? Acredito que naquela época já havia brinquedos. Primitivos, mas já existiam.
Mas o que os sábios dão a Jesus não são brinquedos. O que eles dão a Jesus são os seus tesouros. Dão para Jesus ouro, incenso e mirra. E eles vieram de muito longe. Para você ter uma ideia, segundo as pesquisas mais antigas, eles andaram cerca de 900 quilômetros. E de onde eles vieram? A Bíblia diz que é lá do Oriente, mas onde ficava isso? Segundo as pesquisas, ficava lá na antiga Babilônia. Porque lá na antiga Babilônia, você deve se lembrar, várias ocasiões, ou pelo menos uma ocasião, o povo judeu foi levado como cativo para lá. E deveria haver uma comunidade judaica remanescente na Babilônia, morando na Babilônia. Os sábios, então, seriam judeus convertidos que esperavam o Messias, que foram guiados pela estrela até Jesus. O curioso é que os sábios andam 900 quilômetros para chegar até Jesus, e eles não vão lá pedir a Jesus uma bênção, eles não vão pedir uma saúde financeira, saúde física nem financeira. O que eles vão fazer quando chegam? Eles vão até Jesus para doar. E eles doam 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Ouro é símbolo de realeza. Incenso é símbolo de divindade. E mirra lembra a agonia, sofrimento de Jesus na cruz. O que mostra que esses 3 presentes representavam as 3 faces do ministério de Jesus. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era rei. O que os sábios ensinam para a gente? Eles ensinam para a gente uma grande lição. Nós estamos vivendo aqui para quê? Nós estamos vivendo aqui para contribuir com as demandas do país e do mundo? A nossa vida é para servir para alguma finalidade? Ou a nossa vida existe apenas para a gente satisfazer nossos desejos? Essa é a grande pergunta. Para que você vive, afinal? Deus não fez a gente nascer aqui na Terra, pelo menos no testemunho da Bíblia, Ele não fez a gente nascer aqui na Terra para juntar tesouro, para juntar influência, para juntar poder, para juntar fama, nem para juntar popularidade. Deus nos colocou aqui como reflexo dele. E Deus é 100% bondade. E como reflexo dele, Ele nos colocou aqui para fazer o que Ele já faz há muito tempo. E o que Deus já faz há muito tempo? Deus ama pessoas. Deus já ajuda as pessoas a saírem das suas angústias, das suas tristezas, das suas incoerências. E Ele convida a gente a ajudar as pessoas nele e com Ele a fazer isso, a fazer o bem. E a única pessoa que nesse mundo é capaz de fazer o bem é o próprio Deus. E Ele, quando a gente nasce, convida a gente a colaborar com Ele para esse projeto, que é o maior projeto, que não tem como comparar com qualquer outro projeto pessoal de vida. A gente olha para Herodes e a gente percebe uma diferença entre Herodes, o louco, e os sábios que vêm visitar Jesus. Herodes ama o poder, tudo que o poder permite. Os sábios amam pessoas. Herodes quer matar Jesus, porque o que ele ama é poder. Os sábios amam Jesus e por isso dão a Jesus ouro, incenso e mirra. Então nós vivemos o tempo inteiro entre sábios e loucos. Sabe o que é fundamental? É perguntar nessa manhã a qual grupo você pertence. Você pertence ao grupo dos loucos? O grupo dos loucos, a meta deles é conquistar, é acumular, é mandar, é reinar, é manter poder, é viver pelas aparências. Loucos vivem assim. O grupo dos sábios, a meta deles, primeiro é ouvir Deus, é perguntar, em primeiro lugar, o que Deus deseja com isso que acontece com ele. Os sábios são cheios de amor pelas pessoas. Eles anunciam paz, eles anunciam provisão, eles anunciam que a existência tem a finalidade de combater o mal, esteja onde estiver esse mal. Sabe o que acontece? No final das contas, a gente sempre deve olhar para nossas opções,
Eu vou ser sábio? Eu vou ser louco? Nós devemos sempre olhar para as nossas opções com o teste do tempo. O que aconteceu com Herodes? Herodes, a Bíblia diz que ele morreu todo comido de bichos. Acabou. Reinou 40 anos, depois morreu. A gente olha para Roma, a quem ele representava e para quem ele governava. A Roma, como império, foi destruída anos depois. E o movimento de Jesus? O movimento dos seguidores de Jesus continua vivo até hoje, para mudar o mundo, para melhorar o mundo. E quando você quer saber o que é que vale a pena nessa vida, pergunte sempre uma coisa: qual é o tempo que isso dura? Porque o final da história é que o mundo vai ser engolido pelo próprio sistema de aparências, jogado dentro de um buraco negro. O mundo acaba. Esse sistema que valoriza aparência, que valoriza bens, que valoriza dinheiro, que valoriza o que eu tenho, que valoriza quem eu sou amigo de quem, isso acaba. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o final da história é Jesus, junto com todos os seus seguidores, morando felizes numa terra onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nem morte, nem dor. O meu desejo é que você decida ser um sábio, não louco. Os sábios são aqueles que entendem. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E é nessa sabedoria que nós vivemos as melhores coisas nesse mundo. É nessa sabedoria que a gente entende o significado da nossa vida, por que a gente nasceu. E como é bom poder fazer da nossa vida uma coisa útil para os outros e não um fim para nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a tomar a decisão ao lado dele. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, porque os teus planos para nós são muito melhores do que os planos que podemos traçar para nós. Ajuda-nos a não optarmos em sermos loucos, mas a decidirmos em sermos sábios. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação com a gente nessa manhã. Hoje à noite eu quero convidar você para mais uma reflexão com esse título: O Teste da Lagarta. Será que eu e você resistiríamos a esse teste? Esse vai ser o nosso tema hoje, às 20 horas, nessa mesma página, tá bom? Eu aguardo você, ótimo almoço, grande alegria para você nesse dia e a gente se vê mais às 20 horas. Grande abraço.